legal recebimento pelo Supremo Tribunal Federal. Queremos que seja instaurado o processo contra Michel Temer e que ele seja punido exemplarmente, diante de tantos indícios claros expostos pelo relator e pelo Procurador-Geral da República. Como o Sveiter afirmou, as provas concretas e necessárias para a condenação são obrigatórias, apenas ao final do processo. Para o recebimento da denúncia, que é o que vamos votar aqui hoje, ou amanhã, bastam indícios de autoria e materialidade. E eles se dão com as gravações sobre as quais a polícia atestou veracidade. Com tentativa de obstruir a justiça e o recebimento de recursos ilícitos. No famoso episódio da mala de Rodrigo Rocha Loures. Respeito ao advogado da defesa, mas discordo completamente do que ele expôs quando o relatório foi apresentado. Não é necessário que Temer seja visto com o dinheiro em sua própria mão. Se ao Supremo chegou até um caso de roubo de galinha, como não pode chegar um processo em que se revela escândalo no mais alto posto do poder do país? Se por um lado não aceitamos uma presidente irresponsável que cometeu erros graves na economia e nos inseriu em uma crise econômica sem precedentes, deixando como herança 14 milhões de desempregados, por outro lado, não aceitamos um presidente que recebe empresários às escondidas e está disposto a silenciar quem for necessário, a qualquer custo. Estamos vivenciando um período único na história do Brasil, que revela uma crise no nosso sistema político. Tivemos um impeachment da presidente da República por crime de responsabilidade, o segundo impedimento em 29 anos de democracia pós-ditadura. Pela primeira vez, temos um presidente da República em exercício, denunciado pela Procuradoria-Geral da República. Outro fato que nunca havia ocorrido era a condenação de um ex-presidente da República por corrupção. Lula foi sentenciado a 9 anos e 6 meses de prisão pelo juiz Sérgio Moro, por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Os fatos atestam que há uma grave crise envolvendo a presidência da República. Algo está muito errado. E eu tenho a certeza que a impunidade é uma das grandes motivações para políticos corruptos continuarem lesando o patrimônio público. Então, qual a primeira solução? Punir exemplarmente todos os envolvidos. Do dono da empresa que frauda licitações ao presidente da República. Senhor presidente, muitos não sabem como cheguei aqui a essa casa. Sempre tive uma vida humilde e meu ofício era vender roupas da minha própria casa. Cheguei à Câmara acreditando que seria possível ter políticos trabalhando de forma honesta, sem participar de negociações. A Lava Jato, ela é uma oportunidade para reescrevermos a história do Brasil. Já tivemos 207 prisões, 157 condenações, somando mais de 1.572 anos. Com tudo isso, a população está acompanhando a política mais de perto, prestando atenção em seus representantes e cobrando ações corretas. Eu acredito que esse é o caminho para limparmos de vez o nosso país.
Precisamos que os cidadãos acreditem na justiça, na punição, na ética. E precisamos também que a população, ela também volte a acreditar no parlamento brasileiro. Nós teremos nos próximos dias a oportunidade de dizer para a sociedade e atestar qual será a nossa posição. Mesmo que aqui, por conta de tantas mudanças que ocorreram nos últimos dias na CCJ, o parecer do nobre relator, o senhor Sveiter, o qual eu parabenizo pelo seu excelente trabalho, e quero parabenizar o presidente dessa comissão também pela condução, por permitir o amplo debate e a discussão aqui nessa comissão, por permitir que os parlamentares, que são a voz do povo, e por isso cabe a eles nesse momento, de fato, decidir sobre a admissibilidade desta denúncia ou não. Mas eu entendo que os indícios e tudo que já foi apurado contra o mesmo presidente da República, não nos resta dúvida de qual deve ser a posição da maioria no parlamento quando essa matéria for apreciada no plenário. Mesmo que aqui o nobre relator, o senhor Sérgio Sveiter, tenha o seu parecer derrotado, nós teremos nas mãos a oportunidade, como representantes do povo, de exercer o nosso papel e de dar o nosso voto a favor do nosso país, contra os desmandos desse governo. Eu votei a favor do impeachment, com a esperança de um país melhor, com a esperança de colocar um ponto final em tantos desmandos que aconteceram no governo passado. E nesse momento agora, em que chega pela primeira vez na história dessa casa uma denúncia contra o presidente da República, o meu voto também no plenário será favorável. Porque nós não estamos, por sermos autoridades, por termos sido eleitos, por estarmos em altos cargos representando o povo e a sociedade brasileira, não estamos em hipótese alguma acima da lei. Por isso é nosso papel votar pela admissibilidade e autorizar esta denúncia para que, no Supremo Tribunal Federal, que o presidente da República possa provar o contrário, se é que terá como provar o contrário. Mas cabe a nós exercer o nosso papel nesse momento tão difícil para o nosso país. Não podemos continuar compactuando com tudo que está acontecendo. Essa semana o portal UOL noticiou, e só para a divulgação, a publicidade da reforma da Previdência, o governo federal, de janeiro a junho desse ano, gastou cerca de 100 milhões com publicidade para a divulgação da reforma da Previdência. 100 milhões de reais. Isso daria para comprar mais de 1.000 viaturas para a polícia, daria para comprar mais de 1.000 ambulâncias, daria para equipar milhares de hospitais. Há poucos dias atrás eu estive na cidade de Cornélio Procópio, onde uma pessoa me pediu para que ajudasse a Santa Casa com 500 mil reais de emenda parlamentar. E pensar que 500 mil era o mesmo valor que estava na mala do senhor Rodrigo Rocha Louro. Portanto, tem mais 5 minutos para poder fazer. Obrigado, presidente. 500 mil reais era o valor que estava na mala daquele que era o braço direito do presidente da República, daquele que atuava claramente e operava a favor do mesmo. Com 500 mil reais, recentemente eu estive na cidade de Londrina, no Hospital do Câncer, para a entrega de uma emenda parlamentar minha que foi empenhada, paga, e foi adquirido equipamentos para aquele hospital. Uma emenda no valor de 300 mil.
que estão em pleno funcionamento, e ali eu tive a oportunidade de ver mais de 7 procedimentos cirúrgicos acontecendo ao mesmo tempo com os equipamentos adquiridos graças a essa emenda. Quantos hospitais do câncer poderiam estar sendo equipados com esse dinheiro? Quantas santas casas? Quantos municípios estariam sendo beneficiados? Quantas pessoas deixariam de estar morrendo porque sequer consegue fazer um exame nesse país? Eu moro em uma cidade do interior do Paraná. Eu conheço o sofrimento de um povo. Às vezes, quando a gente fala do Paraná, pensa-se num estado maravilhoso, que não existe problemas, que não tem dificuldades. Eu moro numa cidade do interior, a cidade de Jacarezinho. Só Deus sabe como vive a população. Só Deus sabe como vive a população que depende da saúde pública, que depende das estradas esburacadas do nosso estado do Paraná, que depende do serviço público, e um serviço público de qualidade. E nós estamos vendo diversos ex-ministros, ex-parlamentares, pessoas que atuavam diretamente no governo do presidente Michel Temer, todos ou presos, ou agora presos em suas casas, em seus domicílios. E nós vamos dizer aqui que nada está acontecendo. Nós vamos votar contra a denúncia para permitir que esses desmandos continuem acontecendo na nossa sociedade brasileira, junto da nossa nação, junto do nosso país. Será que nós, parlamentares, teremos essa coragem de atestar no plenário da Câmara dos Deputados esse voto como representantes do povo legitimamente eleitos para aqui representá-los? O povo que já vem se manifestando, mais de 90% da população não concorda com esse governo, não admite mais esse governo. Será que nós agora, como representantes do povo, vamos votar contra a admissibilidade desse processo que pode ser instalado junto ao Supremo? É óbvio que não. O governo vem toda hora anunciando que as bancadas estão fechando questão. Eu não sei qual bancada. Eu acho que eles não estão conversando direito com os seus parlamentares. Hoje eu estive em mais de 6 comissões aqui na Câmara. Ontem estive em mais de 6 comissões na Câmara. Passei por diversas. E diversos parlamentares dos partidos da base já deixaram bem claro. Podem ser expulsos de seus partidos, mas em hipótese alguma vão votar contra essa denúncia. Porque é nosso papel representar aquilo que a sociedade brasileira espera e quer de cada um de nós, que é a apuração dos fatos. Quer que os criminosos, aqueles que estão desviando dinheiro público, tirando da saúde, tirando da educação, tirando das melhorias das nossas estradas, sejam de fato presos e condenados, como o que aconteceu na data de hoje, envolvendo um ex-presidente da República. Nós não podemos continuar compactuando com a corrupção nesse país. Doa quem doer, puxa quem custar. O meu voto e o voto da maioria da bancada do PHS será a favor da admissibilidade desse processo contra o presidente da República. Esse então foi o deputado Diego Garcia do PKS.